Não é 3. Tá me ouvindo? Alô? E aí, meu brother? Tá me ouvindo? Alô? Peraí, tá? Tá me ouvindo, Varão? Não ouvi. Peraí. Me escuta? Me escuta, tu me escuta? Sim. Tá, todo mundo aqui te ouve. Chiar. Deixa eu desligar a ligação. Parou? Show. Dá pra ver a apresentação. Sim, tranquilo. Aí, esse negócio. Pronto, vamos lá. Cadê aqui no Bible? A gente vai tratar do último capítulo para fechar o livro, né? Vocês já devem ter lido, então já devem saber do que se trata, né? Então vamos lá. A gente vai fazer uma breve oração para que a gente possa convidar o Senhor a participar desse estudo. Então, Deus, nós te pedimos que nessa noite tu possa abrir nossas mentes e fazer com que a tua palavra fique em nosso entendimento, fique em nosso cérebro, permaneça no nosso coração. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse estudo e por até aqui o Senhor ter nos edificado, ter nos ajudado a compreender o teu chamado e por o Senhor ter aberto nossos corações o desejo de estudar sobre a tua palavra. Toma esse estudo nas tuas mãos, nos ajuda a entender o que o Senhor quer falar, nos ajuda a compreender o que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o capítulo 13, né, ele termina, né, com Neemias ele termina o livro, né, Neemias tendo que voltar e dar uma chamada no pessoal, né, fazer com que as pessoas voltassem de novo para Deus, porque eles tinham abandonado todas as promessas deles e tinham voltado a cometer os mesmos pecados de anteriormente. A gente vai começar a abordar esse capítulo agora. Então, depois de 12 anos bem-sucedidos como governador de Judá, Neemias retornou à sua posição junto ao rei Artaxerxes e, entretanto, durante a sua ausência, o povo se tornou relapso, ou seja, esqueceu, né? Voltou a esquecer e incorreu, ou seja, e voltou aos pecados que anteriormente haviam prometido evitar. Capítulo 13 registra o desapontamento de Neemias em Boa sua noite. volta a Jerusalém. Oi. Foi igual aconteceu, parece que foi com Moisés, não foi? Ele subiu ao monte, quando ele voltou, já tava bagaceiro de novo. Isso. Isso. Igualzinho. Moisés demorou 3 dias para subir o monte, mas demorou um tempo que a Bíblia não diz qual foi, Uhum. conversando com Deus, e demorou mais 3 dias para descer. Nesse tempo que ele demorou, a galera fez um jumentinho, um cabritinho, aliás, um bezerro, Com e certeza. Moisés sabiamente quebrou as tábuas da lei para o povo não ser julgado. Um pouco esperto. Então, o capítulo 13 registra o desapontamento de Neemias, né, quando voltou para Jerusalém, e nos fala, né, nos avisa que a gente deve ouvir cuidadosamente as palavras bíblicas e advertências que nos exortam a não pecar. Neemias, depois de ter trabalhado na construção, depois de ter ajudado a refazer a cidade completa, tanto fisicamente quanto espiritualmente, tinha voltado, né, para a casa do rei, né, para o palácio do rei, para trabalhar como ele trabalhava, e novamente ele teve a notícia de que o povo estava cometendo pecado depois que ele saiu. Daí o capítulo, como eu falei, vai relatar essa volta de Neemias a Jerusalém para colocar as coisas em ordem. E alguns tópicos, né, que a gente pode separar, trata-se do pecado, né, e como a gente deve se guardar dele. Como Neemias fez,
para que as pessoas pudessem se guardar desses pecados e que elas não pecassem mais. Guarde-se do pecado de amizades comprometedoras, né? Versículo 1 ao 9 do capítulo 13. O povo de Deus aceitou os gentios em suas assembleias religiosas, em desobediência à palavra de Deus, que requeria pureza espiritual da parte dos adoradores. Referindo-se a esse problema, Neemias lembrou da história de Balaão, né, que é Números 22 até o 24, que é lá onde o cara contrata Balaão para amaldiçoar o povo, e é tão cego que vai, aceita essa proposta, e preciso a jumenta falar com ele, né, porque o anjo não deixava a jumenta passar. Uma era precisa a jumenta, foi preciso a jumenta falar com ele, porque ele já não escutava mais a voz do Senhor. E essa história, né, de Balaão originou uma forte advertência do Senhor, né, em questão de evitar amizades comprometedoras com os amonitas e os moabitas, que foram os que contrataram Balaão lá. Nos dias de Neemias, essa antiga advertência tinha sido ignorada. Até mesmo o sumo sacerdote Eliacibe era culpado de comprometer a pureza do templo junto de Deus por transformar algumas das salas de armazenamento em quartos. Ele fez do templo de Deus um hotel, né? Ele irreverentemente convidou Tobias, né, um amonita e antigo adversário do povo de Deus, a conviver como inquilino no templo. Daí eu quero convidar vocês a lembrar desse Tobias, que é aquele lá do começo lá, que ficava zombando, dizendo que se uma raposa passasse no muro, o muro caía, e fez carta para falar mal de Neemias, que planejou junto com um outro cara lá várias investidas sobre a construção e fez muitas coisas ruins, né, ao povo de Deus em relação a essa construção. Então esse mesmo cara estava morando no templo como inquilino. Ele era morador, Botou o cara tinha no, alugado um no quarto. triplex. Botou o É, cara no triplex. o cara alugou uma kitnet dentro do templo e estava morando lá, o inimigo dentro de casa. Então, de fato, é muito estranho que, pouco tempo depois de tudo isso, o sumo sacerdote oferecesse a Tobias um apartamento dentro do Santo Templo. Qual seria a solução para esse problema de amizades comprometedoras? A resposta inicial de Neemias foi confrontar o povo com a palavra de Deus. Uma porção da lei, que provavelmente incluía Deuteronômio 23, do 1 ao 6, foi lida publicamente como um agente purificador com o propósito de revelar o pecado. A Escritura foi o fundamento da reforma pública. Que a gente entende que Tobias ele era amigo de Eliacibe. Embora ele fosse contra a reconstrução do muro, ele já tinha uma amizade com Eliacibe e por isso ele conseguiu, por meio dessa amizade, né, um apartamento dentro do templo. Então, é, amizades comprometedoras muitas vezes nos faz esquecer de quem as pessoas são e do que elas podem fazer ou do que elas fizeram em relação ao reino de Deus, muito mais do que em relação a nós mesmos. E Neemias, quando voltou para lá, né, o que ele usou para falar com o povo foi a lei, Deuteronômio 23, que leu publicamente para que todos pudessem ouvir, e ele começou a reformar o povo de uma maneira espiritual, né, e fundamentada na própria palavra. A aproximação de Neemias foi muito corajosa. Com base na autoridade da Escritura, ele começou uma limpeza geral no templo. Com justa indignação, que é aquela tal da ira santa que a gente fala lá no Testamento, ele colocou para fora do templo Tobias e os seus pertences. Essa passagem nos alerta sobre a nossa contínua necessidade de sermos expostos à ação purificadora da palavra de Deus. A tendência da natureza humana é regressar a padrões pecaminosos. Aliás, a tendência da natureza humana de regressar a padrões pecaminosos necessita de continuada exposição à Escritura. Todos os crentes devem estar alertas quanto a amizades que poderiam comprometer nosso caráter
e ferir a comunidade do povo de Deus, né? Em 1 Coríntios 15:33, fala que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Neemias, ele próprio, né, com base na autoridade que a Bíblia, que a palavra de Deus lhe dava, pegou Tobias aqui e enxotou ele para fora do templo com tudo que era dele, né? Então, ele não foi por ele próprio, mas sim com a autoridade que as escrituras davam para ele, né? E daí, essa exposição de, de Neemias e de Tobias, ela revela para a gente que, embora a gente já esteja na casa do Senhor, embora a gente seja cristão, nós precisamos diariamente ser exortados e ministrados pela palavra de Deus, né? Não existe uma, uma linha de chegada estabelecida na terra para nós, né? A linha de chegada para nós é no céu, né? No final da carreira é a vida eterna que só é dada através de Cristo no seu grande dia de retorno. Então, enquanto isso, nós como cristãos, nós devemos nos atentar a ser exposto à palavra, né, que nos purifica, que nos adverte, que nos limpa do pecado através de Jesus. E porque a nossa tendência é sempre desanimar, nossa tendência é sempre parar, nossa tendência, não importa é, é, a desculpa ou a a maneira como você queira se sair dessa afirmação, mas ela é real para todos os cristãos. Que a nossa tendência é regressar àquilo que a gente era, seja com apostasia, né? Seja com o esfriamento da fé, seja com costumes, seja com conversas, seja com pessoas, e essa ação de regresso, ela deve ser cessada de acordo com a palavra, né? E aqui ela fala que essa passagem nos alerta sobre a necessidade de nós sermos expostos à palavra, para que nós sejamos purificados através dela. Então, ninguém está livre do regresso, né? Mas todos têm acesso à palavra que ela inibe, né? Esse regresso. A leitura da palavra e a adequação das nossas vidas em relação à palavra, ela inibe o regresso a uma vida pecaminosa. E outro fator que a gente deve se guardar, né? Vale ressaltar que quando nós falamos em guardarmos, né, de pecados relacionados às amizades comprometedoras, é, o, 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 o cristão, na sua maioria, ele ou ele é 8 ou 80, né? Ou ele sai e abandona todo mundo, do mundo, né? Ou ele fica na igreja e mantém os mesmos amigos e acaba que se contamina. Ele não consegue se manter puro no meio de suas amizades, né? E daí a Bíblia nos alerta que se a minha mão me faz pecar, eu devo cortá-la, porque é melhor entrar no céu faltando uma mão do que no inferno com as duas. E isso também a gente pode levar em conta para as amizades que comprometem o agir de Cristo na nossa vida e na vida da comunidade. Nem todas as nossas amizades são comprometedoras a ponto de tornar Cristo ou a vida cristã errônea. E também não pode levar isso como uma questão de dizer agora eu vou ser do grupo que só é amigo de crente. É impossível viver assim, né? Então a gente deve nos manter zelosos em relação às nossas amizades e aquelas que nós sabemos, porque nós sabemos que elas são comprometedoras, nós devemos nos guardar delas, ou seja, nos esconder delas, nos livrar delas na presença de Deus, sabe? Nos até porque crente é chato. A gente deve se policiar em relação a essas amizades para que ela não comprometa a nossa caminhada cristã. A partir do momento que ela compromete a nossa caminhada cristã, ela já perde o status de amizade. Então a gente tem que ficar bem atento para isso. Não é deixar de conviver com todo mundo, mas também não é deixar todo mundo mudar a minha maneira de conviver com os outros.
E daí a gente também tem que se guardar do pecado da negligência à mordomia. Esse A está com crase, mas deixa eu ver se consigo. A gente tem que se guardar da vida mansa, pronto, da vida de baiano, de estar naquela rede e não fazer nada, né? E não de não querer fazer nada, mas de não poder fazer nada e de não ter que fazer nada. Não é a questão que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço, mas é o fato de eu não ter que fazer nada e não fazer nada. Eu não tenho nenhum compromisso amanhã, então eu vou me deitar e vou ficar por lá mesmo. Essa mordomia de não ter nada para amanhã, para fazer amanhã, não pode virar um pecado na minha vida de uma forma negligencial. Eu não sei se você já ouviu esse ditado, né, que as pessoas falam que é versículo bíblico, mas não é, que fala que mente vazia é a oficina do cão. Então, a negligência, a mordomia é isso. Quando eu estou sem fazer nada, ou quando eu estou num lugar que é muito cômodo para mim, aquilo se torna o meu ponto de refúgio, né? Eu quero sempre estar ali, eu quero sempre fazer aquilo, e acaba que eu fico negligenciando o agir do inimigo nessas áreas, e isso pode acabar esfriando a minha caminhada e a minha fé em Cristo. Então, gradualmente, o povo de Deus começou a reter para o seu uso pessoal os seus dízimos, que eram necessários para o sustento dos levitas e dos músicos do templo, em direta violação à promessa. Então, lembra que lá no capítulo 10, eles fizeram um monte de promessas e assinaram um livro se comprometendo a doar, a pegar suas primícias e dar para o sacerdote, para que a obra de Deus pudesse continuar. Então, gradualmente, sim, de pouquinho em pouquinho, a galera começou não vou dar, vou ficar para mim. Pegar meus dias, vou ficar para mim, que eu estou gastando mais, eu tenho uma vida melhor. E parou de ofertar isso para o templo, né? E acabaram ficando para isso mesmo. E essa negligência, né, de não obedecer a uma promessa fixada e assinada, fez com que se tornasse impossível os levitas e músicos continuarem seu trabalho para o Senhor. Em vez disso, eles foram forçados a trabalhar nas fazendas para sustentarem-se. O trabalho do Senhor foi prejudicado e a saúde espiritual do povo entrou em declínio. Neemias atacou esse problema de forma verbal. A palavra fala no capítulo 13, versículo 11, que Neemias diz assim, ó, então contendi os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então, a galera chegou a um ponto de não dizimar mais, de não ofertar mais nada, que o povo não tinha o que comer, não tinha como manter o templo ativo e acabou que teve que trabalhar, né? Como a gente já viu nos capítulos anteriores, a tribo de Levi, né, os levitas, eles eram responsáveis pelo templo, então eles não podiam trabalhar porque o trabalho deles era no templo. Então, todas as outras tribos eram obrigadas e era lei, né, que eles tinham que sustentar os levitas e os sacerdotes, porque eles trabalhavam em prol da saúde espiritual. Então, como os levitas e os cantores tiveram que trabalhar, acabou-se a participação deles no templo, né? Porque eles tinham que conseguir dinheiro, juntar suas economias para manter suas famílias e a obra. Então, eles voltaram para o trabalho e como Neemias ficou sabendo disso, ele foi lá e falou para os magistrados, né, para as pessoas de maior entendimento e de maiores é, condições financeiras, e perguntou, por que vocês pararam de mandar dinheiro? Não, pode isso não. Foi lá, pegou todos os levitas, os cantores que estavam trabalhando e mandou todo mundo voltar para o templo, né, cada um para o seu posto que ocupara antes de ir trabalhar. Que está no capítulo 13 e 11. O governador, que era Neemias, ele tinha o direito de repreendê-los porque esse mesmo povo prometeu anteriormente contribuir fielmente, né? Está lá no capítulo 10, versículo 39.
A primeira verbal, a reprimenda verbal, reprimenda é um tipo de repreensão, é o nome para repreensão, né? Foi seguida por um plano específico pelo qual o povo de Deus corrigia o problema da mordomia negligente. A proposta do governador foi colocar homens no templo para coletar as ofertas e delegar 4 homens fiéis para supervisionar a distribuição dessas ofertas. Estes trabalhariam como diáconos que administrariam o programa de contribuição do povo de Deus. Quando damos alto valor à obra de Deus, evidenciamos isso em nossas ofertas. Mas quando colocamos de lado nossos dízimos, porque as coisas aumentaram no supermercado, ou porque está para vencer uma prestação, a gente demonstra a nossa negligência quanto à obra do Senhor. Quando eu falo aqui, ó, que quando nós damos alto valor, não estou falando de dinheiro, mas de prioridade, né? Quando a gente dá prioridade para a obra de Deus, a gente começa a evidenciar isso nas nossas ofertas, né? A gente começa a priorizar o dízimo, a priorizar as ofertas, a priorizar aquilo que falta no templo, a priorizar os irmãos, a priorizar tudo. Mas quando a gente coloca tudo que é nosso acima do que é de Deus, aí a gente acaba deixando os dízimos das ofertas por último, onde deveriam ser os primeiros. Aí a gente, como tá só nós três, a gente sabe disso, a gente tem legalidade para falar disso em relação aos nossos dízimos e nossas ofertas, né? Quando a gente negligencia essa mordomia de dizer assim, hoje eu vou pegar o meu salário, vou pagar minhas contas, vou na pizzaria, vou fazer uma viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e por último, eu vou separar o do Senhor o que sobrar. Geralmente, mano, a gente tem tão pouco dinheiro que é muito difícil sobrar dinheiro. Então, quando a gente começa a negligenciar a obra de Deus com essa mordomia, né, querendo o melhor sempre para nós e esquecendo daquilo que é, é, é lei de geração em geração, né, é princípio de Deus, nós começamos a mostrar o quão relevante para nós é a palavra de Deus. Então, quando eu negligencio isso em mim, eu estou abrindo enormes brechas para que outras coisas também sejam negligenciadas. Começa com o dinheiro, depois é o tempo, depois é o interesse e por aí vai. Então, quando nós colocamos é, um alto valor, né, uma prioridade na obra de Deus, nós evidenciamos isso em tudo, nas nossas ofertas, né? E esse termo oferta aqui, ele é tudo que nós podemos ofertar. Então, quando nós damos uma prioridade para Deus, nós colocamos isso de acordo com as nossas ofertas, nós evidenciamos isso, ou seja, nós deixamos isso bem claro de acordo com aquilo que a gente oferta para Deus, seja monetariamente, ou fisicamente, ou de N formas possíveis como que se pode ter uma oferta. E quando a gente deixa isso de lado, por N motivos também, por um pneu que furou, uma viagem que surgiu, uma chinela que quebrou o cabresto, essas coisas, que requer uma preparação, que requer um planejamento, a gente demonstra negligência em relação à obra do Senhor. E foi o que o povo fez, né? O povo estava querendo para si, enquanto eles conquistavam o que era deles, a obra do Senhor, a casa do Senhor, ela entrava em ruínas. E lá em Ageu, se eu não me engano, em Ageu, é, o povo está reclamando, na verdade o povo não está reclamando ainda, né? Deus fala para Ageu, falar para o povo assim, né, que não era justo que todos eles tivessem suas boas moradias, que todos eles tivessem suas boas famílias, seus bons bois, vacas e ovelhas, enquanto o templo do Senhor ficava em ruínas. Então a gente vai ver lá em Ageu, lá em um dos profetas menores, depois de Isaías, lá no finalzinho, quase um dos últimos livros, que o templo já tinha sido abandonado de novo, né? O povo tinha negligenciado novamente o templo e estavam buscando o seu próprio benefício. Então o povo enriquecia
enquanto o templo do Senhor ficava escasso. Deu tela azul aqui no meu computador, então eu vou reiniciar ele e daqui a pouco eu volto, mas eu vou continuar falando porque dá para ver aqui no meu celular. Então, quando Deus fala para Ageu assim, né? Uai, o que o povo tá reclamando? Porque eles estão no bem bom e o templo tá se acabando, o templo tá caindo nas ruínas. Pois espera aí que eu vou mandar as pragas. Aí, aí a gente sabe que Deus é, mandou os gafanhotos, né, para Ageu, e o povo começou a ver no que pecava. Eu não sei agora se essas pragas são em Ageu ou são em Abacuque. Deixa eu só dar uma espiada aqui. Livro de Ageu. Abacuque 3:5. O livro de Abacuque 3:5. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Quer ler, pô? Lê aí. Peraí. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas é, antiguíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. É tipo uma oração. Aqui é a visão de Abacuque em relação a Deus. Ah, tá. O que eu estava falando está em Ageu mesmo, capítulo 1, né, que fala assim, no segundo ano do rei Dário, e esse rei Dário, ele vem, se eu não me engano, é um pouquinho depois de Artaxerxes. Ajou o quê? É, Ageu 1, no sexto mês, Ageu 1, Beleza. capítulo 1, versículo 1. Fica depois de Abacuque. Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Satiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josodaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: O tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitar nas vossas casas forradas e esta casa ficar deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos, vos tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tem o suficiente. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Aqui, é, aqui, aqui Deus está falando assim, uai, vocês falam que não é tempo de arrumar a minha casa, de arrumar o templo, enquanto vocês estão no bom e no melhor, porque Deus tinha cessado, né? Eles plantavam, eles comiam, se vestiam, mas era sempre faltando algo, né? Então eles plantavam, mas colhiam pouco. Eles
se vestiam, mas sentiam frio. Então, eles esperavam muito das plantações, mas vinha pouco, porque o próprio Senhor, o próprio Deus fazia isso, porque o povo estava negligenciando a casa de Deus, enquanto faziam de suas moradias, de suas casas, palácios, né? Então Deus fala, logo no começo, Deus fala que, uai, você disse que não é tempo ainda de arrumar a casa do Senhor, mas a de vocês está aí, né? A todo vapor. Ah, já que é assim, vocês têm que revisar aí o caminho de vocês se vocês quiserem as coisas boas de novo, né? Em outras palavras, Deus fala isso. Ele fala umas 2 ou 3 vezes para o povo considerar os seus caminhos, né? No versículo 7 ele fala: considerai os vossos caminhos, quer que as coisas dê certo? Vai lá, sobe no monte, pega madeira, arruma as coisas para o meu templo para que ela volte a ser habitada. Né? Deus reclama que o pessoal estava cuidando das suas próprias vidas enquanto o templo estava deserto. E isso é uma maneira também de negligenciar aquilo que Deus está fazendo. Enquanto a gente cuida do nosso, nós não podemos esquecer o que falta, o que precisa na casa de Deus. É, e Deus deixa evidenciado isso, né? Então, lá no final, Deus ainda fala para Zorobabel assim, ó, tu toma jeito, fale para esse povo aí reconstruir o templo, porque senão eu vou tremer os céus, vou descer com voz de trovão e vou meter o louco aí onde vocês estão. Então, quando a gente negligencia aquilo que é do Senhor, nós acabamos acarretando para nós um jugo que é da própria palavra. Nem é algo que o Senhor vai especificamente culpar-nos, mas é a própria palavra que culpa, sabe? É a própria palavra que diz que nós não podemos negligenciar aquilo que é do Senhor. Então, quando eu comecei lá no começo que comecei lá no começo, eu falei lá no começo que a tendência da gente é voltar para as práticas pecaminosas. A negligência, mano, é uma das principais práticas pecaminosas que nós cometemos. Nós começamos a nos importar menos com as coisas do Senhor e dar mais atenção e mais espaço para aquilo que é nosso, deixando as coisas do Senhor em pouca evidência ou até mesmo em evidência nenhuma. Acho que eu já consegui mostrar aqui o slide de novo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Eu sei que esse ano novo Deus me abençoe com o computador. Amém. Então a gente vai passar pro slide seguinte. Deixa eu baixar aqui. E a gente tá falando da negligência. E daí a gente chega nos pecados mais comuns no meio cristão. Cara, até dei uma passada de mão na cabeça aqui, porque isso é muito comum mesmo. Guarde-se do pecado de comercialização do sábado. Nós temos. Eu vou ler, depois eu comento. O Senhor não tem autoridade somente sobre as nossas posses, mas também sobre o nosso tempo. Deus generosamente deu a seu povo 6 dias completos por semana para comprar, vender e percorrer suas carreiras. Ele quis apenas um dia para ser santificado em sua honra. Mas o povo se tornou ganancioso e se recusou a fazer isso. Neemias observou que durante os 7 dias da semana o povo fazia vinho, comprava e vendia peixes e mantimento. Ele declarou essa atividade como uma profanação do sábado em violação da sua promessa de parar de comercializar no sábado. Então, como Neemias lidou com isso? O versículo 17 e 18 fala assim: contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre a cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Versículo 17 e 18.
Em seguida, ele tomou uma atitude de fechar os portões da cidade todo sábado a respeito dos protestos dos mercadores. Então, todo sábado, esse mercado é feito de região em região. Todo sábado, as pessoas faziam mercado, né? E esse sábado, para nós, é como se fosse o domingo, né? Então, continuando, o princípio do sábado ainda requer de nós que separemos um dia dentre 7. Para nós, esse dia foi mudado para o domingo, né? Em honra ao Senhor. Em honra ao Senhor Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana. Podemos agradar ao Senhor no dia de descanso, evitando todo o trabalho desnecessário ou que pode ser feito em outra ocasião. Não permitamos que o desejo por rendimento ou benefício se sobreponha à devoção do Senhor. O cristão que deseja separar o domingo pode ter que descobrir algumas alternativas criativas em seu local de trabalho. É preciso especial coragem para tratar desse assunto. Podemos também agradar ao Senhor organizando nossa semana para que possamos separar tempo para adoração, instrução e comunhão cristã. A vida moderna nos pressiona tanto que alguém pode facilmente gastar a semana inteira correndo de um compromisso para outro. A pressão de agendas ocupadas significa que, para muitas pessoas, é uma tarefa difícil separar até mesmo uma hora para adoração. E daqui, eu acho esse exemplo do capítulo, do versículo 15 ao 22, o exemplo de pecado mais corriqueiro nas igrejas, na nossa igreja e nas demais igrejas. Porque nós temos a semana inteira, né, de segunda a sábado, para fazer as nossas coisas, para organizar o nosso tempo, para desenvolver nossas habilidades, para fazer tudo que nós quisermos. E na maioria das vezes nós deixamos tudo para fazer 20 minutos antes do culto, ou 10 minutos antes do culto, ou até mesmo na hora do culto. Eu deixo para ligar para um familiar na hora do culto, eu deixo para assistir um vídeo na hora do culto, eu deixo para conversar na hora do culto, eu deixo para me perder na hora do culto. Então, o povo aqui estava vendendo e estava vivendo como se não houvesse domingo. Estava vivendo como se não houvesse um dia para Deus. E isso era uma violação, uma profanação daquilo que Deus deixou como lei, que era um dia, né, nessa questão de Neemias, era o sabate, que era a partir de 6 horas de sexta, né, 6 horas da tarde da sexta, até 6 horas da tarde do sábado, que era a viração do dia, essas 24 horas, ninguém trabalhava, ninguém vendia, ninguém comprava, ninguém fazia nenhum tipo de trabalho, não se dava nem água para os animais, não se dava comer para os bichos, tudo tinha que ser feito até sexta, porque de 6 horas da tarde, da sexta-feira, até 6 horas da tarde do sábado, era totalmente um dia devocionado ao Senhor. E daí a gente tira isso no parágrafo terceiro para a nossa vida cotidiana, né? Que o princípio do sábado requer de nós ainda que a gente separe um dia entre esses 7. Né? A gente tem a Adventista do sétimo dia, mano, que pode estar caindo chuva do céu, de pedra. Eles não querem nem saber, eles não fazem nada depois das 6 horas. A gente tem tem, como é, meu Deus do céu, exemplos das provas do Enem, né, que eles começam a guardar a sexta a partir das 6 da tarde e só podem fazer a prova do Enem depois das 6 da tarde do sábado, sabe? E isso tudo é uma devoção àquilo que é lei para eles, aquilo que é doutrina na igreja deles. E a gente, muitas vezes, a gente nem não tá nem aí para isso, sabe? A gente chega não separa um tempo para colocar a nossa vida em ordem, nossos compromissos em ordem. A gente nem sabe que tem compromisso às vezes. Daí, essa falta de organização, ela não deixa com que a obra de Deus flua, tanto na igreja quanto em nós. Porque, como a palavra própria diz, aquilo que Deus faz é com ordem e decência. Se não há ordem
naquilo que eu conduzo, que eu dirijo, então não há presença de Deus, não há obra de Deus em mim, senão a ordem. Então, para a gente, ainda é requerido guardar um dia para que a gente possa adorar o Senhor em comunidade, né? A gente entende que com Cristo, a vinda de Cristo, né? Ele fala para a mulher samaritana que agora você vai poder adorar a Deus em qualquer lugar, porque ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas nós escolhemos um dia para que nós pudéssemos nos ajuntar em comunidade e cultuar a Deus em comunidade. E mesmo com um dia preparado para isso, que é uma coisa que eu sempre bati na tecla aqui, que é irrisório, que são só 1 hora e meia, no máximo 1 hora e meia, e a gente ainda consegue chegar atrasado, a gente ainda consegue desperdiçar esse tempo, a gente ainda consegue negligenciar esse tempo por N motivos, N motivos. É, e detalhar esses motivos só é como enxugar gelo, sabe? Porque isso é algo que eu e você sabemos que tem que ser mudado e que provavelmente, provavelmente não será mudado com falatório, mas sim com ação. Então, a gente pode agradar o Senhor no dia de descanso, evitando todo o trabalho necessário que pode ser feito em outra ocasião. Se tudo que eu vou fazer no domingo, 20 minutos antes do culto, pode ser feito 20 minutos depois do culto, por que eu não faço 20 minutos depois do culto? Por que eu deixo para fazer 20 minutos antes do culto e isso vai me atrasar para chegar ao culto? Se eu consigo deixar todo esse meu compromisso de domingo para fazer na segunda, por que eu não deixo para fazer na segunda? Por que eu não separo esse dia inteiramente para o Senhor? E olha que eu estou falando nessa questão de separar apenas o momento do culto, não é nem o dia. É o momento do culto. Sabe? Quantas vezes a gente não já trocou o chegar cedo no culto, se preparar para um culto por um churrasco em família? Ou por um futebol, ou por um jogo que está passando na TV. Sabe que são muitos motivos que a gente olhando assim de longe é questão para que Deus pudesse nos pegar uma espada assim e nos trucidar no meio, se não fosse o seu amor. Porque a gente troca ele por qualquer coisa, cara. Então, o que a gente pode fazer e o que a gente. Esse ditado do que eu posso deixar para amanhã, eu faço amanhã, serve muito pro dia do Senhor, sabe? Aquilo que eu posso deixar para fazer amanhã, no dia do Senhor, eu vou fazer amanhã. Eu vou deixar o dia do Senhor para ser o dia do Senhor. O dia do Senhor, que é no nosso caso de comunhão coletiva, é no domingo. Eu vou passar o dia me preparando para uma comunhão coletiva. Eu vou passar o dia bem, vou passar o dia feliz, vou passar o dia salmodiando, escutando louvores, me preparando espiritualmente, para que quando eu chegar no culto, eu não tenha que iniciar um culto ao Senhor, mas sim que eu tenha que completar e continuar um culto a Deus. São coisas tão simples, mas que muitas vezes a gente passa despercebido e acaba que a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, nós não entendemos nada, porque a gente está muito preocupado com o que vai fazer amanhã, dentro do próprio culto, com a roupa que deixou em casa, com, sei lá, mano, N coisas, N coisas. Então, o cristão que deseja separar o domingo para ter que descobrir. O cristão que deseja separar o domingo pode ter que descobrir algumas alternativas criativas em seu local de trabalho. Ah, eu trabalho dia de domingo e não consigo separar o domingo para o Senhor. Mano, faz o teu devocional lá. Santifica a tua vida lá no teu trabalho. Sabe? É preciso ter coragem para tratar esse assunto. Sabe? Ó, oh, domingo é o dia que tem culto na minha igreja, mas como eu estou trabalhando, eu posso evitar conversar, eu posso ficar em paz aqui, posso colocar um louvor aqui para escutar baixinho, sabe? São coisas que a gente pode ir modificando no nosso dia a dia até virar uma rotina nossa, uma rotina boa, sabe? A gente pode agradar a Deus organizando a nossa semana. A gente deixa para organizar a semana quando a semana começa, na segunda-feira, em vez de a gente organizar no sábado. Ó, segunda-feira eu vou começar isso, porque amanhã eu não planejo é nada, amanhã é do Senhor. E daí a gente joga a culpa na correria, é muita correria, muita correria, muita correria, eu não consigo participar porque é muita correria, mas na verdade é só negligência, que é o pecado que a gente falou ainda há pouco. A negligência, a mordomia, faz com que nós possamos começar a comercializar o tempo que é do Senhor. E aqui, essa comercialização
ela está voltada à questão financeira, né? Porque o povo daquele tempo eles compravam e vendiam, mas a gente pode estar também, né, trabalhando, né, como autônomos ou como empregados nesse tempo, mas também pode estar negligenciando de uma forma de mordomia, de tirar um dia para descanso justamente no dia do Senhor. E daqui vem a parte que Neemias, que eu acho Neemias ele meteu o louco aqui no povo, ele deu uns tapas no povo aqui, que é guardar-se do pecado de casamentos impuros. Versículo 23 ao 31. O povo de Deus, nos dias de Neemias, tinha casado com mulheres gentias, ou seja, que não eram cristãs, que tinham uma cultura idólatra, ou seja, tinham outros deuses e adoravam outros deuses. Eles não somente violaram a aliança que fizeram, né, assinando lá o decreto, mas também violaram as prescrições de Deus contra o casamento com não crentes. Isso estava lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, lá em Levítico, e mesmo o povo tendo sabido que Neemias e Esdras leram a palavra de Deus explicando isso, bastou Neemias sair, o povo voltou a fazer de novo. Até mesmo os sacerdotes tinham aderido às tais uniões. Ainda hoje, os cristãos estão sendo influenciados a aceitar visões do casamento que estão em desacordo com o desígnio de Deus para o matrimônio. Namoros e casamentos nos quais a fé é um fator observado, na quais a fé não é um fator observado, infidelidade de relações sexuais extraconjugais são cada vez mais comuns e tolerados. A reprimenda de Neemias, ou seja, a repreensão de Neemias, relembrou o triste exemplo de Salomão, que foi levado ao pecado por associar-se com idólatras. Então, Salomão parece que esqueceu o pedido que ele fez a Deus para ter sabedoria e arrumou mais de 700 mulheres. Ele tinha 700 mulheres e não sei quantas lá concubinas. Então, cada mulher tinha um Deus diferente. Imagina o tanto de Deus que Salomão não adorou. Então, toda a festa, ele tinha que subir num templo diferente da sua esposa e adorar aquele Deus, e juntando-se para si, idolatria. Ele também demonstrou a sua indignação de uma maneira contundente. Né? O Neemias pegou o povo e falou: contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Mano, imagina Neemias puxando os caras pelo cabelo, mano. Miserável, eu não falei pra tu não fazer isso. Imagina a cena do cara. É igual o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém, vai. Peraí, você não é crente, não, você é moleque, toma na cara. Então ele mesmo deixa explícito, né, na palavra, que ele espancou e arrancou os cabelos de alguns e conjurou por Deus, né, dizendo para Deus, dizendo, eu juro por Deus que vocês não vão mais dar filha de vocês a seus filhos e não tomarão mais as filhas de vocês nem para vós, nem para os vossos mesmos filhos. E daí a gente tem que pedir a Deus que conceda para a gente essa fibra moral necessária para recusar uniões inconvenientes com não cristãos, seja de matrimônio ou seja de amizades, né? Aquilo que não convém, aquilo que não glorifica o nome de Deus, eu não devo fazer. Então, a Bíblia fala que quer comais, quer bebais, o que falar, tudo que você for fazer tem que glorificar o nome do Senhor. Ou seja que você bebe, seja que você come, seja que você faça, ou seja que você fala. Isso deve glorificar a Deus. Então, Neemias ele arrumou uma maneira muito pertinente, né, muito bruta, de fazer o povo voltar a entender qual eram os desígnios de Deus, né? Eu lendo essa passagem que eu fiquei, caraca, mano, ele deve ter ficado com muita raiva. Porque no começo ele leu a palavra para o povo entender, aí no segundo ele contendeu com os, os magistrados sobre o dinheiro, aí no terceiro ele falou para o povo que eles deveriam pagar,
e agora já devia estar puto da vida, mano, meteu o cacete no pessoal que tava acabando a pureza dentro do templo, sabe? Daí a gente vai para a conclusão, né, de todo o livro, de todo o capítulo, que a gente pode resumir assim, né? A história de Neemias termina com Neemias recorrendo à sua triplamente repetida oração, que é: lembra-te de mim, meu Deus, ou Deus meu, para o meu bem. É o versículo 31. Essa não era uma lamentação queixosa de um líder desencorajado, mas, né, ou seja, antes, indica que Neemias enfrentou os problemas com um senso de presença do Senhor e com desejo de agradá-lo. É a oração de alguém que não desistiu do seu trabalho, mas que sabe que a sua tarefa não chegou ao fim e permanece diligentemente firme no seu posto. Sem dúvida alguma, Neemias fez o possível para que a verdadeira fé sobrevivesse nos séculos escuros que se seguiam. E ela deveria sobreviver para que na plenitude do tempo, ou seja, no decorrer do tempo, Deus enviasse seu filho e para que houvesse algum remanescente de crentes que estivessem prontos a recebê-lo. Então, tudo que Neemias fez visava um futuro distante, né? Tudo que foi feito em relação a Judá, a Jerusalém, pelos, pelos governantes e pelos reis, segundo o coração de Deus, foi feito pensando no futuro distante que era a vinda de Cristo. Então, cara, o cara passou 12 anos trabalhando com esse povo, quando ele foi assim, pronto, acabei, volta para trabalhar com o rei, e quando dá possível, a galera já tá do mesmo jeito. Aí ele pergunta assim: olha, você não lembra não? Foi isso que os pais de vocês fizeram, que fez com que Deus mandasse Nabucodonosor para cá e destruísse tudo? Vocês já se esqueceram? Nós somos gratos ao providencial lugar de Neemias na história da redenção e pelas firmes lições que ele nos ensinou sobre a manutenção da pureza espiritual na igreja em todas as gerações. Ou seja, o livro de Neemias, ele é um livro que ele transcende todas as gerações. Assim como todos os livros da Bíblia, eles em sua síntese, né, no seu interior, na sua estrutura, todo ele transcende as gerações, né? Tem muita gente que fala que são livros históricos, que não sei o que já passou, mas se você for analisar com os dias de hoje, mano, todos esses livros, eles transcendem, eles passam de geração para geração, ensinando como é que a gente deve se manter puro, ensinando como é que a gente deve reconstruir a nossa vida com Deus, ou a nossa cidade, ou o nosso bairro, a nossa comunidade, como a gente deve viver em comunhão com a igreja, como a gente deve tratar os pecados na igreja, saca? Como a gente deve caminhar diante de Deus, sabe, mano? É um livro que, pelo amor de Deus, o cara passou 12 anos trabalhando com o povo e na primeira oportunidade que teve, o povo foi esquecer tudo que tinha feito, que tinha falado, que tinha assinado, que tinha prometido sob decreto. Então, a pergunta, né? Tinham várias perguntas que eu tinha feito em relação à conclusão de Neemias, mas no final eu deixei só essa, porque é a que mais me chamou a atenção, sabe? É a que mais me deixou com raiva, na verdade. Que é: o que você tem feito para evitar que as atividades da semana sobrem para tomar os domingos? Sabe? O que eu tenho feito para evitar que o meu trabalho, ou o meu lazer, ou as minhas atividades, sejam elas qual forem, tomem o tempo do meu domingo para Deus? Sabe, mano, isso eu pensei, eu li esse capítulo e eu pensei nisso muito antes de fazer o estudo, porque quando eu estava terminando o estudo passado, né, há 15 dias atrás, eu pedi para vocês fazerem a redação, né, a síntese do que vocês entenderam, e o intuito disso era saber o que Neemias tinha agregado a vocês, mas em segundo plano, e talvez até com 70% de ênfase, era sobre isso que eu estava falando. Sobre o que ia tomar o tempo de vocês para que vocês pudessem entregar isso no dia que eu tinha pedido para entregar, sabe? O que vocês iam priorizar em relação à vida de vocês, em relação à vida com Deus. É por isso que passou a semana eu não cobrei, sabe? É por isso que
quando o Samuel falou no grupo, aí eu falei, beleza, ainda bem que o Samuel falou, porque senão ia ser chato. Era uma coisa que já estava predestinada a acontecer. Muitas vezes, mano, nós temos a semana toda para ler a palavra, ou para desenvolver um estudo, ou para fazer um devocional, a gente deixa pra fazer no domingo do culto. Não que não vá valer, mas, poxa, eu tenho a semana toda. Eu tenho a semana toda para me arrepender, para pedir perdão a Deus, ou ao irmão, ou à igreja, mas eu deixo fazer isso no dia da ceia, que deveria ser um dia de alegria, sabe? E esse final de Neemias, ele é uma reviravolta muito grande, porque ele não termina dizendo assim, foram felizes para sempre. Porque a história do povo de Deus não é essa, né? Ninguém é feliz para sempre, só quando vai para a glória. Ele termina com essa reviravolta e diz assim: caraca, os bichos voltaram a fazer de novo o que estavam fazendo, sabe? E essa indignação do domingo é uma indignação pessoal? Mas que tem a ver com o estudo? Tem. Então é algo que nós devemos estar atentos, cara. É algo que nós devemos nos policiar, sabe? Uma vez eu lembro que eu ministrei sobre como é que é feito o culto nos nossos lares, agora em relação à pandemia, como é que eu me porto perante a Deus, né? E até o Samuel falou assim, caraca, na hora que ele tava falando isso, eu tava deitado no sofá, sem camisa, acho que era sem camisa que ele falou, todo largado no sofá. Eu até ri, mas independente da nossa condição, não na condição física de como nós estamos, mas da condição espiritual, sabe? Porque o culto no meu lar, né, online, ele me dá essa liberdade, essa mordomia, como eu falei antes, de estar de short, ou de estar sem blusa, ou de estar despenteado, sujo, sem não ter tomado um banho ainda. Ele me dá essa mordomia, mas essa mordomia ela não deve ser negligenciada ao ponto de que essa mordomia de assistir um culto deitado, ela venha me tirar a atenção do culto, sabe? A mordomia que um período pelo qual nós passamos nos dá, ela não deve tirar de nós a presença de Deus. Pelo contrário, ela devia manter viva, acesa a presença de Deus em nós. Mas aí nós acabamos que negligenciamos isso, e como eu falei atrás, quando a gente negligencia uma coisa, abre caminho para várias outras coisas, né? Tem, tem uma história da Assembleia de Deus, quando eu congregava lá, que o pastor falava que o inimigo tinha pedido insistindo para a mulher, insistindo, para colocar só o nariz na vida dela. Deixa eu colocar só o nariz, só o nariz, só o nariz. Deixa eu colocar só o nariz na sua vida. Aí, de tanto ele insistir, a mulher deixou. Só que ele entrou de costas. Então o nariz foi a última coisa que entrou. Saca? Muitas vezes nós vamos negligenciando as coisas e as coisas já estão tão desandadas que a gente nem percebe. Sabe? Vai entrando, vai colocando só o nariz, quando vai ver já está o corpo todo do inimigo dentro da nossa vida congregacional, ou dentro da nossa vida devocional, e acaba que a gente não consegue mais tirar um tempo de qualidade para o Senhor. Eu estava lendo um estudo, quando eu estava na caverna ainda, e foi batido muito nessa tecla, sabe, de tempo de qualidade, sabe, o tempo que eu dedico a Deus no meu culto, além de ser pouco, e se ele ainda não for um tempo de qualidade, eu tô só perdendo meu tempo lá. É só perca de tempo, mano. Sabe? Então, o capítulo 3 de Neemias, ele vem abrir os meus olhos e os teus, de nós três, e, cara, a gente tem que tomar uma atitude em relação ao nosso domingo de adoração em comunhão, de adoração em comunhão, de adoração em comunidade. Nós temos que tomar uma atitude de dizer assim, cara, esse domingo é o domingo do Senhor. Eu não posso deixar que nada atrapalhe o domingo que é do Senhor. Não posso deixar que nada atrapalhe esse domingo. Nem o computador que dá a tela azul 2 vezes seguida. Daí, quando o cara deu tela azul seguida 2 vezes, velho, tá repreendido. Daí, quando eu entendo essa primícia, né? Esse princípio,
de não negligenciar o dia do Senhor, eu não vou negligenciar mais nada, cara. Porque tudo que é meu vai estar relacionado ao dia do Senhor. Eu vou organizar minha agenda de acordo com o dia do Senhor, eu vou viver de acordo com o dia do Senhor, e o dia do Senhor, na minha vida, ele é hoje, amanhã e depois. Mas para a comunidade, para a congregação em geral, ele é no domingo. Então por que eu não consigo administrar, sabe? As minhas amizades, ou as minhas uniões, as minhas, as minhas tarefas? Por que eu não consigo a minha mordomia? Por que eu não consigo, cara, parar de negligenciar isso? Por que eu não consigo dar mais atenção para isso, sabe? Então, esse livro, esse capítulo, ele veio abrir os meus olhos e os olhos de vocês em relação a isso, a dizer que, poxa, eu trabalhei tão duro, né? Tratando como Neemias, eu trabalhei tão duro para a galera estar negligenciando isso. Eu trabalhei tão duro, levei nome de que não sabia nem fazer um muro, que as raposas iam derrubar e tudo, pro cara tá negligenciando. Olha o que o cara tá fazendo de novo, a mesma coisa. Passei 4 meses orando, muitas vezes, mano. A gente passa a eternidade, a vida toda orando por uma coisa que não acontece porque a gente tá negligenciando. Negligenciando demais, negligenciando de saber o que tem que fazer e não fazer. E daí a gente acaba que, não é o tempo de Deus na minha vida. Era o tempo de Deus, mas eu não quis que acontecesse. Daí o tempo de Deus, o Carol chegou, mas eu tava dormindo no ponto, ele passou e foi embora. E até alinhar de novo, cara, vou ter que correr atrás daquilo tudo novamente. Então, eu, eu, eu fiquei muito agradecido de. Eu fiquei muito agradecido de ser direcionado para estudar esse livro, cara. Não foi algo que eu disse assim, vou estudar Neemias. Surgiu, saca? Surgiu que ia ser Neemias. E daí eu fico muito grato a Deus que ele abriu nossos olhos para muitas coisas diferentes. Muitas coisas, sabe? E independente de quem participou, de quem não participou, esteve quem Deus quisesse que estivesse. Nossa, quase não sai. Esteve quem Deus quisesse que estivesse. Eu espero que tenha sido um livro proveitoso para vocês, que tenha sido algo que vocês possam, sei lá, mano, de 13 capítulos, guardar metade de cada um, e dizer assim, cara, eu não posso fazer isso aqui, porque Neemias fala isso aqui. Ou eu posso fazer isso aqui, porque Neemias fez desse jeito aqui e deu certo. E Neemias nos ensina a falar isso, né? Quando a gente lê lá no começo, lá no 7, 8 ali, que ele fala, deixa eu ver aí o que foi que deu certo nessa geração, porque eu vou fazer igual. Daí ele vê tudo que o povo antepassado fez que deu certo e faz igual. Nós também devemos fazer isso, sabe? Que nós possamos pegar esses 13 capítulos e sentar, sei lá, numa tarde, dizer assim, cara, deixa eu ver se eu consigo entender isso aqui, mais alguma coisa, se eu consigo filtrar mais alguma coisa que Deus vai falar aqui. Porque pode ser que eu não tenha falado para você o que Deus quer falar para você. Pode ser que o que Deus tem para falar para você, Ele só vai falar quando você pegar o livro todo e ler, sabe? Então, eu fico muito grato de vocês terem participado, né? A Débora está acompanhando online, tá vendo os vídeos no YouTube, está acompanhando os slides. Eu fico muito grato por quem está acompanhando, mas eu vou ficar muito mais grato ainda se vocês começarem a praticar isso, cara. A gente está sem culto físico e a gente está cagando pro culto online, sabe? A gente está negligenciando tudo, 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 tudo no culto online. Daí eu deixo essa meditação para a gente, né? Eu termino o livro de Neemias agradecido e indignado, porque como eu não tinha lido o capítulo 3 ainda, nunca li o livro de Neemias completo. Então eu acho que eu falei que eu só li até o 7. Então quando eu pensei, caraca, deve terminar muito massa, todo mundo feliz, todo mundo, sei lá, tipo o final de Avenida Brasil. Todo mundo alegre, todo mundo com seus casal. Aí quando eu comecei a ler o capítulo,
acha que tá acontecendo? Não acredito não, mano. Saca? Eu fiquei indignado porque são coisas que, caraca, mano, é como se eu estivesse escrevendo hoje. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo nas igrejas do Brasil. Eu vou escrever hoje sobre isso. É Neemias falando, velho. E, e isso é muito real. Então, por hoje, essa é a nossa aula, né? Nossa última do livro de Neemias. Como eu falei anteontem e ontem, se vocês tiverem sugestões de livros ou de temas para estudar, para ler, para a gente fazer isso de novo, vocês mandem no grupo hoje, né? Até eu vou mandar no grupo daqui a pouco, esperar mais uns 20, mais uns até 10 horas. Quando for 10 horas, eu faço o sorteio aqui e a gente já vai saber o que a gente vai ler na segunda. Tá? Daqui a pouco eu volto a trabalhar e eu não sei como é que vai dar para fazer isso. Eu vou continuar tendo folga na segunda ou se eu vou ter que mudar de horário. Mas por enquanto, enquanto Deus tá permitindo a gente fazer, vamos aproveitar esse tempo, tá? Vamos aproveitar esse tempo. Se a, a síntese que você me mandou, que vocês me mandaram, foi uma síntese feita na correria, agora você vai ter mais tempo para sentar e para entender melhor. Se foi aquilo que Deus colocou no seu coração, pega aquilo ali e faz daquilo o seu pão diário, mano. Faz daquilo vivência, sabe? E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, eu estou pronto para ouvir ou para ler. Eu vou te esperar, Gabriel, se tiver alguma coisa para escrever. A Gabi tá digitando, aí, manda aí. Beleza. Eu li, Samuel, o teu. Vem pra perto pra tu falar aqui. Tá bom. Pode falar. Eu li o teu. Resumo. Não, o teu negócio que tu mandou aqui a mensagem, Ah, né? sim. Eu vou. Eu vou mandar no. Eu vou subir, né? E vou mandar no grupo, Beleza. né? Porque isso já é de outra alçada, né? Uhum. Daí vou deixar o responsável fazer isso. Beleza? Beleza. Você, meu consagrado, que você tenha a compartilhar. Ah, cara, eu acho que a gente tem que criar muita vergonha na cara da nossa situação no momento, sabe? É, se tá assim é por culpa minha, é por culpa sua, é por culpa da Gabriela, é por culpa de todos. É, eu não vou chorar. Ora, pô, cadê eu falar aí? Não, cara, porque, tipo, parece que o momento a gente tá. A gente não viveu a construção dos muros de Jerusalém de novo e pulamos direto pro capítulo 13, tá ligado? Que tem que sentar o Isso sarrafo no pessoal. A gente não passou não pelos é, 12 mano, anos. não é um negócio surpreendente isso, velho. Uhum. É muito difícil, cara, você ver o começo e ver o fim agora, assim, caraca, tanto trabalho pros caras tá desse jeito. É uma parada de tipo. De não dar o devido valor ao trabalho que foi feito, sabe? Porque não Uhum. foi de agora. Foram 12 anos, velho. E muitas dessas pessoas que no final, no 13 pecaram e esqueceram todos os juramentos e tudo mais, estavam lá nesses 12 anos firmes, entendeu? Trabalhando e tudo mais. E só foi a liderança que foi estipulada aos 12 anos virar as costas que a bagaceira começou. Então, Sim. o que toca no meu coração é que as pessoas nunca se converteram de verdade, entendeu? Tipo, tava tudo mascarado. Porque estavam ali trabalhando firme, mas na primeira oportunidade voltou tudo ao, ao anterior. E tipo, O eles, cara eles tava xingando no começo e tava morando dentro do templo. Como é que pode, velho? tipo isso.
Não, é revoltante, porque é, mais que ninguém, eles sabem o quanto foi difícil e quanto foi duro construir tudo aquilo. Entendeu? Aham, Pra no final fazer essa merda. E tá tipo, ligado? mano, Tá ficando assim, né? é pra todas as igrejas, velho. A gente sabe como foi difícil chegar até aqui, tudo que a gente passou, e a gente tá virando as costas pra Neemias, mano. Tipo, Uhum. só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente enfrentou, o que a gente conquistou. Eu não vou chorar. E no final, a gente vai virar as costas pra Neemias de novo? É osso. Ei, eu tava pensando que a Gabi perguntou assim, né? Quando a gente tava lendo lá no começo, né? Uhum. Ela já tava indignada, né? Com o Sambalate, o Tobias e o Foi. outro lá, né? Tava indignada, né? Que o pessoal tava zombando, tava tentando fazer tudo pra derrubar, né? Uhum. Aí eu pensei, caraca, quando a Gabi lê isso daqui e vê que é o mesmo Tobias que tava lá fora, Mano, criticando, julgando, é o mesmo cara que tá dentro do templo, vai ficar doido, velho. mano, é você pegar toda a bagaceira que te atrapalhou toda a vida e botar do seu lado pra dormir no seu quarto, velho. Não é? É capaz do Convidar o cara todos te pra ferrar morando na entrar. sua casa, velho. Tu é doido. A Gaba pediu pra perguntar o que aconteceu com o Eliasib. Ele foi destituído, né? Ele, todos os sacerdotes que estavam em desacordo com a Só foi palavra, impeachment. desacordo com a lei, foram destituídos e ele restituiu outras pessoas no lugar. Só os que voltaram aqui e ocuparam os mesmos postos foram os levitas e os músicos. Hum. Pra tu ver que levita não é músico. Mano, é irresponsável demais. E parece que foi escrito ontem, velho. Esse Não parece. negócio. Mano, Isso mostra que ele não era líder de verdade. Né? Ele não sabia o que estava fazendo. Ele... Tipo, provavelmente alguém falou pra ele as responsabilidades que ele tinha. E ele deu as costas, tá ligado? Quando botou o Tobias lá dentro. o cara cagou pra todo o esquema, velho. Mano, ele é responsável de tudo, tá ligado? Ele pegou os 7 demônios que vem quando você tira um e jogou dentro do templo de novo. Mano, se eu fosse ele, eu ter sentado o cacete e falava assim, não, quem vai mandar agora no bagulho sou eu. É eu e Deus aqui. Essa parada de sete demônios é engraçado, né? Porque